Pronto. Então, é um período que acontece de 1964 a 1985. Para entender o regime militar, é necessário que nós compreendamos o contexto da época. Então, você estava na época da Guerra Fria e você tinha uma disputa entre o capitalismo e o comunismo, né? O Brasil era um país capitalista que se alinhava com os Estados Unidos e existia vários movimentos dentro do Brasil lutando para implantar o comunismo aqui no Brasil. Então, por esse motivo, acaba acontecendo essa intervenção militar no nosso país. Bom, para o pessoal de direita, o pessoal capitalista, o pessoal conservador, o regime militar foi uma contra-revolução, porque eles interromperam um processo de revolução comunista que estava caminhando no nosso país. Já para o pessoal de esquerda, para os comunistas, foi um golpe, porque eles tiraram um presidente legitimamente eleito pelo povo. Então, para o pessoal da esquerda foi um golpe, para o pessoal da direita foi uma contra-revolução. Então, eu estou dizendo isso para vocês, porque vocês podem ouvir essa denominação de diversas formas. Às vezes você pode ouvir alguém falando, nossa, os militares deram um golpe em 64 e tomaram o poder. Então, quem fala dessa forma é um pessoal que está falando debaixo de um viés esquerdista. Agora, a galera que fala, foi uma contra-revolução. Essa galera que fala que foi uma contra-revolução é a galera mais conservadora, mais de cunho de direita, beleza? Então, foi assim. Esse período, então, começa em 1964 e vai até o ano de 1985. Quais são as características aqui que eu destaquei para vocês? Primeiro, as eleições para presidente eram indiretas, ou seja, quem votava era os deputados. Esses deputados faziam parte, integravam um negócio chamado colégio eleitoral. Então, o povo mesmo não votava. Por quê? Porque os militares tinham medo de que, se o povo votasse, o povo escolhesse representantes comunistas para governar o nosso país. Então, quem votava eram apenas deputados, colégio eleitoral. Segundo, esse sistema ele tem como característica o bipartidarismo. O que é o bipartidarismo? Você vê aqui a palavra, essa primeira parte da palavra, bi vem de dois. Então, só tinham dois partidos no Brasil nessa época. Você tinha a Arena, que era o partido do governo, né, o partido dos militares, e você tinha o MDB, que era o partido da oposição, né? Esse MDB hoje ele foi o PMDB depois do regime militar e hoje voltou a ser MDB. É o mesmo MDB de hoje, certo? E era uma oposição até onde o governo permitia. Porque se começasse a mexer demais com o governo podava. Outra característica que eu anotei é que os governantes, os presidentes, eles governavam através de atos institucionais, que eram pequenos decretos que modificavam a Constituição. Aí, deixa eu mudar para outra tela aqui. Ô, Adailton, o que aconteceu com vocês hoje, irmão? Todo mundo faltou? Uai, professor. Eu acho que foi o horário que assustou todo mundo. Muita aula de matemática. Ah, vocês não combinaram nada não, né? Não, não foi combinado, não. Mas eu perguntei para as meninas também, elas falaram que foram tomar vacina hoje, lá na Univangélica. Não, tá certo, então. Hoje veio só o Matheus. Ele tá lá na sala lá com a professora. Então, ó, continuando. Então, o ato institucional, ele conferia alguns poderes ao presidente, como, por exemplo, cassar mandato de parlamentares. Então, quando o parlamentar começava a caminhar de uma forma muito oposta, que ele manifestava a sua oposição ao governo, especialmente se fosse uma oposição de viés esquerdista, esse cara tinha o seu mandato cassado. O que é caçar mandato? Tomava o mandato do cara, tirava ele
do mandato dele. Ele deixava de ser deputado, né, ou senador, enfim. Suspender direitos políticos de qualquer cidadão. Tem qualquer cidadão que o governo considerasse subversivo, que fosse um cara de oposição, que fizesse campanha contra o governo e tudo mais, poderia ter o seu mandato cassado. Aliás, podia ter o seu direito político suspenso. Então, ele não podia votar mais, não podia se candidatar, não poderia se filiar a um partido político, né? E o governo, também o presidente teria o direito de decretar estado de sítio, fechar o país, pôr o exército nas ruas, decretar toque de recolher, fechar o Congresso, né? Fazer um monte de coisa. O ato institucional mais conhecido foi o AI-5, que foi decretado em 1968. Agora, por que essa galera decretou esses atos? Deixa eu pegar uma imagem aqui da internet e mostrar para vocês. É bom ter essa aula aqui que eu posso abrir a internet. Assassinato do estudante. Espera aí. Então, achei um aqui. Vou ver essa tela, esse compartilhamento aqui, vou pegar outro. Esse estudante aqui, Edson Luiz, ele era do Pará e ele foi estudar no Rio de Janeiro. Tá dando para ver aí, galera? Tá, professor. Beleza. Ele veio estudar no Rio de Janeiro e aí ocorreu uma manifestação próxima à faculdade. Ele, na época, ele nem estava na faculdade ainda, ele era secundarista, ele estava fazendo ensino médio, igual vocês. E estava tendo uma manifestação ali contra o governo e ocorreu um confronto e ele acabou sendo morto pela polícia. Então, os estudantes recolheram o corpo dele e levaram o corpo dele até o DCE da faculdade lá e fizeram o velório simbólico dele ali naquele momento, né? E isso gerou uma comoção muito grande no Rio de Janeiro. Alguns dias depois, o pessoal organizou uma grande manifestação, que foi a Marcha dos 100 mil, que tem algumas imagens da Marcha dos 100 mil. Ó. Deixa eu colocar isso aqui. Então, fizeram a Marcha dos 100 mil. Já tinha 4 anos que os militares estavam no poder, e aí eles saíram às ruas para pedir o fim da ditadura, para reclamar, pedindo o fim da censura, né? Para reclamar, para protestar contra o assassinato do Edson Luiz, que tem, nessa imagem aqui tem um monte de artista famoso. Ó. Aqui na frente, por exemplo, a gente tem o Gilberto Gil, tem o Caetano Veloso aqui. Vários artistas, então, saíram às ruas nessa Marcha dos 100 mil para poder fazer esse protesto contra o governo. Aí, alguns dias depois, o deputado, eu esqueci o nome dele, peraí, vou ver o que eu acho aqui, o deputado, em 1968. Professor, não era muito perigoso eles terem feito essa marcha? Oi? Adailton, repete, eu não entendi. O senhor tá ouvindo? Tá, também bugou aqui, tá meio baixo. Sim, agora eu estou ouvindo, pode falar. Não era muito perigoso, não, eles terem feito essa marcha? Era, mas assim, o regime ainda não tinha endurecido, ainda não tinha sido muito endurecido. Nesse momento ainda, o pessoal ainda tinha uma certa liberdade. Foi a partir dessa marcha que o governo endureceu o regime contra as oposições. Entende? Então, eles mataram o menino, aí fizeram a marcha em protesto contra o menino e, ao mesmo tempo, contra a ditadura. E depois, esse cara aqui, ó, esse deputado aqui, o Márcio Moreira Alves, ele fez um discurso pesado contra o regime
Inclusive, foi na Semana da Pátria, pouco antes do 7 de setembro, ele fez esse discurso. Aqui está a foto dele fazendo o discurso, ali na primeira semana de setembro de 1968. Nesse discurso, ele convida a população brasileira a não comemorar o 7 de setembro, não comemorar a independência. Aí o que aconteceu? O governo brasileiro editou o ato institucional número 5, que era o ato que eu estava falando para vocês. Vamos pegar alguma coisa aqui do ato número 5, que é o Medidas do AI-5. Que eu já coloquei para vocês lá naquele quadro lá, que vocês anotaram. Deixa eu ver aqui. Não, vou usar lá mesmo a imagem que eu estava trabalhando. Essa. Ai, não é essa, não. Calma aí, galera. Essa aqui. Cassar mandatos parlamentares, suspender direitos políticos de qualquer cidadão, decretar estado de sítio. Então, o ato institucional número 5, ele foi decretado justamente após esses 3 eventos aí. O assassinato do Edson Luiz, depois a marcha dos 100 mil e, por fim, o discurso pesado desse deputado contra o governo. Então, o governo falou, a gente precisa calar a boca do povo dessa oposição, porque senão essa oposição vai acabar contagiando muitas pessoas e essas pessoas podem nos tirar do poder. E a gente não quer isso agora. A gente quer primeiro sufocar o comunismo para depois entregar o poder para o povo. E foi isso que aconteceu. Eles decretaram o ato institucional número 5. Quais são os presidentes dessa época? São esses 5 aqui, ó. O Castelo Branco, o Arthur da Costa e Silva, o Emílio Garrastazu Médici. São 3 presidentes linha dura, principalmente o Costa e Silva e o Emílio Médici, que endureceram bastante o regime, e foi bem nessa época que teve bastante censura, bastante perseguição às oposições. E aí, por último, você tem o Ernesto Geisel e o João Batista Figueiredo. Nesses 2 governos aqui, começou até a abertura política. Eles começaram a reabrir a política e chega no final do João Batista Figueiredo, já tinha partidos novos, né? Já podia ter manifestação, enfim. Agora vamos para o último quadro aqui para a gente terminar. Acho que esse aqui. A questão da censura. Dentro desse regime, então, existia muita censura, né? O governo, então, criou um órgão para verificar as produções artísticas, literárias e da imprensa, com o objetivo de impedir a publicação de críticas ao governo, especialmente as de cunho socialista. Então, tudo ali que era publicado ali, seja no teatro, no cinema, na imprensa, na música, né? Tinha que passar pela censura, né? E se fosse aprovado, poderia ser ali veiculado, né? Poderia ser gravado. No caso de filmes, poderia ser gravado também, né? Música gravada, teatro poderia ser encenado. Agora, se não, ficava ali na censura, era detido e não passava. E não era só críticas políticas que eram censuradas. Você também tinha críticas, aliás, censura de coisas que atentava aos valores, à ética, à moral, né, aos bons costumes, né? Teve muita música que passou por essa censura naquele período lá. E também teve muita gente que resistiu ao regime, né? Teve luta armada. A gente tem aí, por exemplo, 2 exemplos aqui de uma luta armada chamada ALN, que o líder era o Carlos Marighella, e a VPR, Val Palmares, que era liderada pelo Carlos Lamarca. E a Dilma Rousseff, que foi a nossa presidente, fez parte dessa VPR aqui. Beleza? Bom, para fugir da censura, muitos artistas, eles criavam canções com o objetivo de criticar o governo, mas como não passava pela censura, eles tinham que
que criar uma canção que as pessoas precisassem interpretar ali para entender qual que é a crítica que eles estavam fazendo. Eu vou terminar a aula com a canção Cálice, só para a gente ver como que essa galera tentava burlar a censura aí. Aqui, compartilhação. Bora lá. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Foi mal. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse... Tá bom, galera, beleza, senão vocês vão dormir. Quem aqui já tinha escutado essa canção do Professor, Buarque? eu nunca tinha escutado não, mas como que mesmo assim essas músicas passavam na censura? Porque devido ao momento é óbvio, assim, tá na cara que é uma crítica. E mesmo assim passava. Pega se todos são os primeiro ano, olhando a numeração que é ao lado. Pois é. Teve muitas dessas aqui. Essa daqui ela não passou na censura, não. Ela foi censurada. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui Qual é o seu nome? Deixa eu ver se eu acho aqui. Letra. Português acabou, se chegar eu te dou. Aí, só tudo no lixo, ó. Pro lixo isso aqui? Gente, vai tanto de coisa pro lixo aqui na biblioteca que você expira. É demais, você tem isso aqui, ó. Isso é teia de aranha, ó. Aí, achei. Adailton, quer ver? Eu vou te mostrar aqui, ó. Consegue ver aí? Aham, consigo. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Ela foi vetada, ó. Tá vendo? Os caras viram. Igual você falou. Tava óbvio. Foi em 73, ó. 10/5/1973 que essa canção foi vetada, ó. Todo mundo tá vendo aqui que o cálice que o Chico Buarque tá falando é o cálice de calar a boca, né? E não o cálice de beber vinho. Então, eles tentavam burlar a censura com canções para justamente essa canção que carece de interpretação. Essa canção aqui, tem uma parte dela que eu gosto muito de usar para falar da questão da crítica, quando o Chico Buarque usa a analogia da porca gorda e da faca que não corta. Lá no final da canção ele fala desse jeito: de muito gorda a porca já não anda, e de muito usada a faca já não corta. Ele está falando que o governo, ele era um governo tão ineficiente que ele era igualzinho uma faca que não corta. Porque, por exemplo, você vai descascar laranja com a faca cega. Dá certo? Não dá certo. Então, o governo,
Não dá, você vai sofrer. O governo, então, para ele era igual essa faca cega que não corta. E da mesma forma, igualzinho uma porca gorda que não anda. Não sei se vocês já viram uma porca bem gorda mesmo no chiqueiro, ela não consegue levantar. Então, para ele, o governo brasileiro era igualzinho essa porca que não consegue levantar e andar e fazer o que precisa ser feito. Então, para ele, o governo era igual uma faca usada e que não corta e igual uma porca gorda que não anda. Tem outra parte que ele fala, essa parte é mais pesadona, igual ele fala. De que me vale ser filho da santa? Que santa é essa? A pátria, amada Brasil. Melhor seria ser filho da outra. Que outra? É uma prostituta. Para ele era melhor ser filho de uma prostituta que trata com muito mais dignidade seus filhos do que a maneira como o governo estava tratando a oposição naquele momento, certo? E aí a gente tem várias outras canções, né, que a gente poderia trabalhar para verificar como que essa galera tentava sair da censura, fugir da censura nesse momento aí. Beleza, gente? Vamos terminar porque já está ficando muito grande. Alguma pergunta? Algum comentário? Não, professor, o direta já é meio bobo, mas significava tipo a eleição direta do tipo o povo escolher esse direta já? Isso. A direta já foi um movimento que aconteceu já no processo de reabertura política em 1984. Ali já tinha acontecido um monte de concessões do governo. O governo já tinha concedido anistia aos presos políticos, o governo já tinha revogado o ato institucional número 5, o governo já tinha terminado com o bipartidarismo, já tinham 6 partidos nessa época, inclusive o PT. Em 1985 ia ter eleições, estava acabando o mandato do João Figueiredo. Aí teve uma galera que se organizou e falou, cara, se já vai ter eleições, vocês já concederam tantas coisas para a democracia, por que vocês não convocam eleições diretas para o povo votar para escolher o presidente? É um cara chamado Dante de Oliveira, ele fez a emenda, né, que recebeu o nome dele, né? Emenda Dante de Oliveira, levou para o Congresso e os deputados negaram a emenda. Eles negaram a emenda. E aí, em 85, teve eleições indiretas ainda. Só que dessa vez com 2 civis, que foi o Tancredo Neves contra o Paulo Maluf. Só vai ter eleições diretas para presidente em 89, que foi do Fernando Collor, que sofreu um impeachment. Olha, gente, deixa eu falar. Beleza, entendi. Oi? Não, eu falei que eu entendi. Ah, beleza. Então, ó, deixa eu falar para vocês. A gente tem as visões. Os livros didáticos, geralmente, eles trazem uma visão mais à esquerda do golpe. Depois, se vocês quiserem conhecer outra visão, que vocês precisam entender também, para tipo assim, não ficar só entendendo um lado. Você também tem que entender o outro lado. Eu vou sugerir a vocês um livro chamado 1968 O Elo Perdido, 1964, O Elo Perdido. 1964, O Elo Perdido, que é um livro que conta um pouco do outro lado da moeda, tá bom? Vamos encerrar por aqui, então, e tenham um excelente dia. Um dia, qualquer coisa, vocês podem me chamar, tá? Beleza, Tchau, professor, obrigado. Bom dia. Tchau, obrigado. Tchau. Tá com pé de aranha?